Muito bem, meus amigos, é um prazer muito grande estar com todos vocês mais uma vez. Nós temos falado a respeito das mentiras que parecem verdade. Nós queremos falar, no dia de hoje, que muitas são as pessoas que elas preferem obedecer a uma tradição do que, propriamente dita, a palavra, o mandamento de Deus. E quando nós falamos sobre a idolatria, se você, qualquer dia vamos falar sobre isso, como começou a idolatria, qual é a razão da idolatria, qual é a finalidade da idolatria, então você vai se dar conta de que muitas coisas que você faz e que as pessoas fazem não passam de tradições. Tradições significa conceitos, preceitos, mandamentos de homens e não de Deus. E não de Deus. Se você tiver a curiosidade e tiver tempo, eu sei que você tem, no capítulo 15 do livro de Mateus, Jesus adverte as pessoas e as chama de hipócritas, de fariseus, aqueles que por causa da tradição, eles invalidaram o mandamento de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 15, precisamente no versículo 6, que diz assim, Jesus falando, e assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Quer dizer, Jesus chama eles de hipócritas porque eles davam mais valor à tradição, repito, conceitos e preceitos, ordenanças de homens, de religiões, do que propriamente dito o mandamento de Deus. Jesus não deixava barato. Muitas pessoas dizem, Jesus era amor, Jesus veio trazer a paz. Você está enganado. Quando se tratava da palavra do Pai dele, quando se tratava da palavra de Deus, Jesus, ele falava a verdade. E muitas vezes ele era expulso da sinagoga, ele era perseguido, ele tinha que ir para outro lugar, porque ele não abria mão de falar a verdade. Nós vivemos uma crise, não somente financeira no nosso país, no Brasil, como também da ausência da verdade. Hoje, são poucos os pastores que falam a verdade para as pessoas. São poucos os pastores que tratam desses temas. Como eu já falei anteriormente, sempre vou repetir, porque isso não dá ibope. Falar da idolatria, do pecado, da fornicação, da corrupção, da mentira, isso não traz ibope. E são as pessoas, muitas vezes, culpadas também porque elas preferem mais a mentira do que a verdade. Está aí o resultado do governo. As pessoas preferiram as mentiras da Dilma, do PT, do que a verdade. E já tinham avisado, isso foi falado. Eu sei dessa história, que o país entra em crise há quase 5 anos atrás. Há quase 5 anos atrás que eu venho lendo e que as pessoas, os economistas, vêm avisando o povo brasileiro que o Brasil teria uma crise, mas ninguém acreditou. E aí agora está a consequência, estão as consequências. Da mesma forma, a idolatria. Se ninguém falar para você a verdade, não esqueça, meu amigo e minha amiga, que você terá as consequências. Um dia um repórter de uma revista muito famosa aí no Brasil, ele me perguntou, bispo, do seu livro, o que mais chama a atenção do senhor? O que o senhor mais destaca no seu livro? E eu lhe disse, um tema que eu falo sobre a consequência da idolatria. Porque falar da idolatria e não falar da consequência da idolatria não tem nenhum sentido, não tem nenhum valor. É como você falar do câncer e não falar da consequência do câncer. É como você falar da AIDS e não falar da consequência da AIDS. E a consequência da idolatria é o inferno. Mas isso não é tocado, isso não é falado. Pois os pastores, na sua maioria, quando falam de dinheiro, quando falam de oferta, eles falam de uma forma brava, de uma forma heróica, de uma forma para amaldiçoar as pessoas, mas para falar da idolatria, eles não falam da mesma forma.
principalmente da sua consequência. Nós temos visto o aumento, o surgimento de gays, de homossexuais. Então não adianta combater, falar, porque eu sou contra o homossexualismo. Está na Bíblia isso. Nós temos que falar da consequência que vai acontecer. As consequências que acontecerão com essas pessoas que preferem a tradição, que preferem agradar a sociedade e não o mandamento de Deus. Jesus foi duro nesse aspecto, meu amigo, minha amiga. Jesus não foi dócil. Quando se tratava de falar a verdade, Jesus, ele falava, custava o que custava, Jesus custava o que custava, Jesus falava. Jesus era duro, Jesus era radical, Jesus era severo, porque se tratava da vida ou da morte, do céu ou do inferno. É o que eu procuro tratar com todos vocês. Eu não estou agredindo a sua religião, não estou ofendendo a sua religião, mas eu quero fazer uma pergunta para você. O que é mais importante? A tradição, que são mandamentos de homens, ou os mandamentos de Deus que estão na Bíblia Sagrada? O que é mais importante? A sua vida ou a sua religião? A sua religião não pode salvar você. A sua religião não vai livrar você do inferno, do fogo ardente. A sua religião, o seu pastor, o seu bispo, a sua igreja não vai livrar você do inferno caso você esteja vivendo a idolatria. E por causa da tradição, você nem sabe o que você está fazendo. 90% das pessoas que vivem na idolatria não sabem por que estão cometendo a idolatria. É aquela Maria vai com as outras. A pessoa não pode ver uma fila que ela entra. E aquela fila é a fila de um enterro. Mas ela está tão acostumada com a fila, ela entra na fila, mas ela não sabe para onde vai levar aquela fila. E às vezes você está indo aos cemitérios levar flores, nem sabe por quê. Você está se preparando para o Natal, nem sabe por quê. Por causa de uma tradição que os seus pais, que os seus avós, que a sua igreja, que a sua religião te ensinou. Agora, você tem que saber que por trás disso está o diabo, estão os demônios, e sobre todas as coisas, por trás da idolatria está o inferno. Está o inferno, e você precisa saber disso. Então a palavra de Deus é clara. Quando Jesus afirma, vocês invalidam os mandamentos de Deus por causa da tradição. Então as pessoas, para agradar a sociedade, agradar a família, elas desagradam a Deus. Não tem problema. Não tem nenhum problema. Você tem o direito de escolher, de decidir o que você quer, o que você prefere. A tradição, que é a mentira, ou a verdade, que é a palavra de Deus. A decisão é sua. A decisão é sua. No livro que eu tenho aqui sobre a idolatria, eu falo sobre isso. Eu falo que a pessoa ela tem que tomar uma decisão. Porque no capítulo 30 de Deuteronômio, Deus fala o seguinte, eu proponho diante de você, eu proponho hoje, a vida e a morte. E Deus fala mais, escolhe a vida. Escolhe a vida para que vivas e não pereças. Quer dizer, Deus está dizendo para você, não o pastor, não o bispo, Deus está dizendo para você, através das minhas palavras, escolhe a vida. Eu proponho para você os meus mandamentos que levarão você à salvação eterna. Agora, o diabo propõe para você e coloca diante de você a tradição, que levará você ao inferno. Então Deus, ele é muito bom, ele é justo, ele fala, escolhe a vida eterna comigo e não a vida eterna com o diabo e os seus demônios. Meu amigo e minha amiga, pense, a sua vida vale mais do que a sua tradição. A sua vida é mais importante do que a sua religião. Não se esqueça que a sua religião não vai poder salvar você. O seu pastor, o seu bispo, a sua igreja não vai poder salvar você. Somente você obedecendo os mandamentos de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, compre uma Bíblia, leia a Bíblia. Compare o que Deus está mandando você fazer, para que você não siga uma fila sem saber por que você está seguindo. Faça as coisas segundo o seu entendimento, a sua inteligência que Deus deu a você. Jesus, como já li no Facebook, alguém colocou assim, Jesus morreu para tirar os seus pecados e não tirar a sua inteligência. E eu gostaria de pedir a sua ajuda.
porque eu tenho falado isso, mas eu gostaria de entregar esse livro a muitas pessoas. Eu tenho ido a algumas igrejas, inclusive você, pastor, que quer me convidar a fazer uma reunião na sua igreja, com o maior prazer, eu vou em qualquer lugar do Brasil, do mundo, eu vou fazer uma reunião e abençoar a sua igreja. Se você quer me ajudar, como muitas pessoas têm me ajudado, depositando 100, 200, 300 reais, para me ajudar a fazer esse livro aqui, eu agradeceria de todo o meu coração. O número da conta é Banco do Brasil, 5590-5, 5590-5, Banco do Brasil, agência 6792-X. Repetindo, Banco do Brasil, conta 5590-5, agência 6792-X. Agência 6792-X. Me ajude para que eu possa seguir abrindo os olhos de outras pessoas. E pediria também outro favor, que você pudesse, quando você olhasse esse vídeo, que você pudesse compartilhar com outras pessoas, porque nós estamos querendo abrir os olhos das pessoas. Se os seus foram abertos, então me ajude a abrir os olhos de outras pessoas. Que Deus abençoe e estaremos de volta brevemente. Um abraço.